E aí, pessoal, aqui é Gaigai e hoje nós vamos falar de combates variados, para além do combate clássico tradicional em RPG, de estilo de Dungeons and Dragons. Esse é um dos tópicos mais interessantes, assim, que se pode falar de RPG, e eu vou dar uma pincelada aqui, porque ele é muito expansivo, e cada sistema, cada forma de jogar, pressupõe também um tipo diferente de combate. Então, para quem tem vontade de testar coisas que não são simplesmente o combate clássico D&Dístico. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal, apenas 10% das pessoas se inscrevem no canal, e é importante se inscrever para eu poder ver que as pessoas estão gostando dos vídeos. E eu também produzo jogos, tanto de RPG quanto jogos de carta, vocês podem ver em Torione, é o nome da minha empresa, que está na descrição do vídeo. Já temos venda online para qualquer lugar do Brasil. E estamos preparando uma expansão também para o jogo de cartas. Mas agora, continuando sobre RPG, a grande coisa do... Vamos primeiro falar o que é o combate tradicional. O combate tradicional D&Dístico, que é o combate mais comum de se ver em jogos de RPG, porque os jogos de RPG eles nasceram dos jogos de guerra, que funcionavam dessa mesma situação. Você tem turnos. Todos os participantes se alternam, dizendo as ações de seus personagens que fazem durante o turno, e fazem suas respectivas ações. Normalmente você tem um conjunto máximo de ações que você pode fazer: ação rápida, ação lenta, ação de turno, ação padrão, ação de reação. Então você tem vários tipos de ação que você pode fazer, e após dizer quais ações você faz, você passa para o próximo participante seguindo uma predeterminação de iniciativa. Esse é o combate D&Dístico e também o combate da maioria dos sistemas. 80%, 90% dos sistemas seguem esse tipo de combate. Algumas vezes, se você for, por exemplo, para D&D clássico, D&D original, edição 0 e edição 1, você tinha a divisão da iniciativa por grupos. Então era todos os jogadores agiam primeiro, depois todos os monstros, depois todos os jogadores. Então tinha também essa divisão que tornava o combate mais perigoso, porque todos os monstros agindo antes de você pode matar seus personagens antes que eles possam ter qualquer tipo de ação. Vamos agora falar de uma variante do combate clássico. Ainda é um combate clássico, mas tem uma só variante, que é o combate clássico simultâneo, com resolução simultânea. O que isso quer dizer? Basicamente, todo mundo vai descrever suas ações, ou não só descrever as ações, mas também dizer o que faz e tal, atacar. E aí a resolução acontece simultaneamente, o dano acontece ao mesmo tempo, as ações acontecem ao mesmo tempo, então não tem, por exemplo, como todo mundo focar a matar um monstro antes que ele possa agir. Esse combate acaba muitas vezes sendo mais realista do que o combate tradicional, porque numa situação de combate é muito raro você destruir um oponente antes que ele faça qualquer coisa dentro do combate. Então é muito interessante porque você permite esse tipo de granularidade. O mais interessante, esse é um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos, Into the Odds, que é um RPG derivado do ESR, os D&Ds antigos, só que uma forma única. Em Into the Odd, todo mundo pode dizer como é que ataca, como é que faz, você rola direto o dado de dano, e aí apenas o dano mais alto conta para ferir o oponente. Então vamos supor que todo grupo ataque um mesmo monstro, apenas o dano mais alto irá contar no turno. Não vai somar o dano de todo mundo, apenas o dano mais alto, e só na resolução final. Então é possível que os monstros também ajam antes de você poder destruí-los. Vamos agora começar a adentrar em RPGs mais com resoluções de combate mais diferentes, ok? E temos aqui Dungeon World. Dungeon World ele pode ser chamado de um combate tático narrativo. Por quê? Em Dungeon World você não tem tantas estatísticas de personagem. O que você tem, na verdade, são descritores do seu personagem, e os descritores têm valor tático. Então, se o seu personagem está usando uma armadura pesada, uma armadura barulhenta, uma armadura de placas, existe também diferença de dano, nível de dano, mas o mais importante está na descrição. E os monstros, o que varia um monstro do outro, na maioria das vezes, são suas descrições e capacidades. Então, se um monstro tem, por exemplo, na sua descrição, diz que ele só pode ser ferido se você atingir a língua dele, você só vai poder ferir o monstro se atingir a língua dele. E aí você tem que usar da narração do seu personagem, fazendo testes para botar a língua do monstro em uma situação precária, uma situação vulnerável para atacá-la. Então ele é um combate tático narrativo. Você tem que narrar
taticamente o que você faz e fazer as rolagens relativas a isso e sem questões mecânicas atreladas a isso. Sem necessariamente dizer que você tem -2 no ataque, +2 no dano, não é isso que importa. Você tem que perceber a narração, você tem que perceber o monstro, tem que perceber a cena na qual você está inserido e aí reagir de acordo. Daí, semelhante ao RPG de tática narrativa, nós temos o gameista narrativo, que o maior exemplo que existe, na minha opinião, é o Cortex Prime, que inclusive eu tenho o livro aqui, o Cortex Prime, um dos melhores RPGs também, que eu acredito, do mundo, um sistema fantástico, mas muito complexo, ele tem pormenores bem complexos, porque ele é um gameista narrativo. Os RPGs gameistas ou joguistas, eles são sistemas que a parte mecânica é muito importante, a parte de jogo é muito importante. Então, ele é um RPG onde, quando você vai ver a ficha de personagem, ela tem várias características atreladas, vários dados atrelados ao personagem. Aqui, se nós vemos uma ficha de personagem, nós temos aqui, e são dados, então você tem D8 em luta, D6 em voo, D6 em foco, D8 social, físico, e aí você tem aqui as características dele, que podem os descritores deles que podem ser utilizados para ações únicas. E o que acontece? Cada uma dessas características tem valor mecânico, gameista, e valor narrativo. Para você ativar as características, você tem que narrar na história. E aí existe muita maneira de você narrar de maneira interessante cada uma dessas características para ativá-las, para ativar os dados dela na rolagem. Por isso, ele é um RPG gameista e narrativo, onde você tem diversas características que devem ser ativadas mediante a narração, e além disso, ele tem um peso muito grande em como você vai articular esses dados. Quais são as estratégias que você vai utilizar na articulação no uso desses dados, porque você rolar um dá problema, aí você pode invocar um problema para si mesmo ativando uma fraqueza do seu personagem, não sei o que, então tem um aspecto de jogo. É um sistema muito interessante, um combate bem difícil de você dominar, mas muito interessante de se compreender. Mas reparem que até então nós estamos falando de combates que majoritariamente são tem turnos. Você trabalha em turnos e cada um age de forma diferente. Então você tem os oponentes agem no momento e os atacantes agem em outro. Você tem uma diferenciação. Então nós temos a individualização ao invés da simultaneidade, que a não ser quando eu falei da resolução simultânea. Resolução simultânea, mas a ação é individual. Vamos agora para ações simultâneas. Ações simultâneas são muito interessantes, porque acontecem ao mesmo tempo. Tanto um lado quanto o outro agem ao mesmo tempo e a resolução também ocorre ao mesmo tempo. Primeiro vamos para a simultaneidade de binária, de grupos de 2 em 2, que é o de Castelo Falkenstein, que é um dos RPGs também mais interessantes, merece aqui, eu tenho ele aqui, o Castelo Falkenstein. Esse é outro RPG que eu tô devendo há muito tempo, uma análise mais profunda, por conta de ser um dos primeiros sistemas a utilizar cartas em sua resolução. Mas o que eu quero falar aqui é o sistema de combate de espada, porque cada jogador escolhe a ação que vai fazer, que são representadas em tipos de carta, nos naipes da carta, ataque, defesa, descanso, riposte e tal. Então, você escolhe qual é a ação que você quer fazer, certo? Você escolhe sua ação, e aí você revela ao mesmo tempo qual é a ação que você faz, tanto atacante quanto defensor. Então, é uma resolução simultânea, mas principalmente é uma ação simultânea. Uma ação simultânea. E aí nós vamos para o próximo RPG, que é uma ação simultânea para o grupo inteiro. O lendário Túneis e Trolls, considerado o segundo RPG do mundo, né? Que primeiro foi D&D, e o segundo foi Túneis e Trolls. E ele surgiu como uma resposta e crítica a D&D. Que D&D era um sistema baseado em guerra, em sistema de combate de guerra, onde todo mundo tem sua ação diferenciada. Túneis e Trolls é um combate simultâneo, grupal, e as ações são simultâneas. Isso é muito incrível. Pouquíssimos RPGs são assim.
E ainda hoje é um RPG dos anos 79, 80 que surgiu a primeira edição de Túneis e Trolls, e é fantástico, porque como é que funciona? Cada grupo soma todas as variáveis de combate, os jogadores somam todas as variáveis de combate, os monstros somam todas as variáveis de combate, e todo mundo rola uma pilha gigantesca de dados, soma, e aí a diferença dos dados é o dano. E aí o grupo tem que absorver, vai pro guerreiro, vai pro clérigo, você escolhe como é que você absorve esse dano. Tem também muitas outras regras específicas, como você pode fazer ações especiais, você pode transformar seus dados de ataque em ações especiais e tal. Então, o ponto é que é um combate fantástico, que acontece simultaneamente, e todo mundo rolando ao mesmo tempo. É incrível o Túneis e Trolls. Tinha mais um sistema dois sistemas que eu queria mostrar. Um de storytelling, que também é um combate simultâneo, com cartas. E aí todo mundo joga ao mesmo tempo as cartas para indicar seus ataques, que é um RPG de combate, não é o Street Fighter, é um RPG storytelling específico numa expansão que as pessoas nem lembram mais que existe. Só que eu não consegui achar. É Blazing Glory, Blazing Legends, alguma coisa assim. Infelizmente eu não achei. Se eu conseguir achar esse RPG, eu mostro pra vocês um dia. Não lembro nem o nome, mas é bem interessante. Bom, pra gente terminar então esse vídeo, vamos falar de mais um grupo de resolução de combate bem diferente, que são os combates abstrativo-gameistas. Então, sabemos que gameistas são RPGs mecânicos, onde com foco nas mecânicas, com foco no jogo, você resolver como se fosse um jogo de tabuleiro, por assim dizer. E os RPGs abstrativos gameistas, o combate ele se dá de uma forma abstrata, ele não necessariamente ele acontece de forma concreta. E normalmente você tem mecânicas extremamente complexas que permitem esse tipo de resolução. E um dos grandes exemplos disso é Dogs in the Vineyard, mas tem outros como, por exemplo, Dust Devils. Falando rapidamente dos dois, Dogs in the Vineyard, você vai jogando vários dados de tamanhos diferentes, como eu falei no meu vídeo de tamanhos de dados, você vai jogando dados de tamanhos diferentes e vai tentar fazer sequências e combinações entre esses dados, como se fosse um poker de dados, que você tem que apostar se vai funcionar ou não, e quanto mais dados você usa, mais você pode se ferrar. Então é muito diferente, Dogs in the Vineyard. E Dust Devils usa como mecânica poker. Você literalmente joga poker pra vencer os desafios, só que com muitas regras específicas, e seus personagens podem invocar cartas específicas, mãos específicas. Então é muito interessante. Tem um outro RPG que é Bruxas de não sei o que também lida com poker, mas não tô lembrado de cabeça não. Fica para outro vídeo. E aí está, várias mecânicas únicas para combates diferenciados, desde as versões clássicas, versões próximas da clássica, até completamente diferentes que são os sistemas abstrativos de combate. Tem muitas outras variações, como por exemplo o combate em The One Ring, que você tem posições específicas de vanguarda, retaguarda, etc. Você tem outras vertentes de combate, mas essas eu achei muito interessante a gente conversar. Comente, diga se você quer saber mais de algum RPG específico, alguma mecânica específica que eu posso estar falando em vídeos futuros. Mas aqui foi Gagaia, até a próxima pessoal, falou!